Olá, alunos aí da matéria de refrigeração e ar-condicionado 2, né? Continuando então a aula, a videoaula. Eu tinha parado porque chegou a uma hora e pouco de vídeo da outra vez, aí o vídeo ficou muito longo, né? Nós paramos, vamos continuar aqui agora. Tinha parado aqui, né? Calculando aí o número de filas de tubo. Então é o seguinte, então eu estou imaginando, eu estou estimando 300 tubos, então seria 17 por 17, seria uma matriz, né? 17 por 17, assim, né? Então seria isso aqui, né? 17 por 17. 17 colunas por 17 filas. Então, o número de... Aqui eu vou trabalhar o seguinte, com o número de fila média, que é igual a 17 dividido por 2. 17 sobre 2, aproximadamente, é 8, né? Seria 8,5, mas não tem, o número de tubo é um número inteiro. Então eu teria aqui o seguinte, se eu for substituir aí, eu vou ficar com o seguinte, ó, HD externo, então vai ser 0,729 vezes aceleração da gravidade, 981, o ρl está aqui, é 1129, né? 1129, cadê? ρl 1129,5 é a massa específica do líquido. Aqui ρl de novo, 1129,5 menos a massa específica do vapor, que é ρv, 56,058. Deixa eu melhorar isso aqui. 17 colunas. Então vai ficar KL é 0,005 ao cubo, tá? Ali, vezes agora o HLV linha, que é o a entalpia modificada, né? Então se HLV linha é igual a tá aqui, ó, 163 583. Aí aqui no denominador vai o número de filas. Estou usando o número médio igual a 8. ml é a viscosidade do líquido, do refrigerante líquido, né? 1,53 37 vezes 10 a menos 4 vezes temperatura de saturação, é 43,996. Temperatura de superfície externa, nós fizemos uma estimativa aqui, ó, chute inicial, tá vendo? 39,282. E o diâmetro externo é 9,53 vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui tudo é elevado a 1/4.
Não se esqueçam disso, né? Elevado a 1/4. Então, eu tenho aqui o cálculo, então, do coeficiente externo. Vou ajustar isso aqui. Então, vou ter H externo, coeficiente de convecção externo, é igual a 1403,4. O Watt por metro quadrado, Kelvin. Pronto. Agora eu tenho o coeficiente de convecção interno e o coeficiente de convecção externo. Então, com isso, a gente pode calcular a resistência térmica, não é isso? Vocês lembram lá da resistência térmica e do... Vamos fazer aqui. Aí o seguinte, eu vou calcular agora a resistência interna. Vai ficar o seguinte, eu tinha passado, já tinha feito o desenho da resistência ali, né? Vou fazer de novo aqui, eu tenho isso aqui, a resistência, uma outra resistência e uma outra resistência. Então aqui eu tenho a temperatura de saturação, aqui a temperatura da água, igual a 33, aqui é 33,5 graus Celsius. E aqui aqui é a temperatura da superfície externa, temperatura da superfície interna. Aqui eu vou chamar de resistência 1, resistência 2, resistência 3, certo? Então eu tenho aí, agora a resistência 1 ela é igual a 1 dividido por HE pi DE, que vai ser o H externo é 1403,4. Pi, o diâmetro externo, é 9,53 vezes 10 a menos 3. Então a resistência 1 é 0,0023,800. A resistência 2 é a resistência de condução do tubo. É ln de dE sobre di, 2π, condutividade do tubo, vezes L. Vezes L, eu não vou usar o L aqui, porque o L eu estou usando igual a 1, né? Então vai ficar isso aqui, vai ficar ln de dE, que é 9,53, di 7,94, 2π, a resistência do tubo é 400, a resistência não, a condutividade térmica, a resistência 2 é 7,263 vezes 10 a menos 5. E a resistência 3 é 1 dividido por HI pi DI. Vai dar o HI, a gente tinha calculado já antes, né? 5.724, não, 5.754. 5.754,2 pi DI. DI é 7,94 vezes 10 a menos 3. Então a resistência 3 é igual a 0,006967. 67.
Essa unidade aqui é o seguinte, essa unidade aí é Kelvin vezes metro, é Kelvin por watt vezes metro. É porque seria o watt, aqui eu vou chamar de resistência linha. Por quê? Porque eu estou fazendo por tubo, tá? O livro do encropeiro usa essa nomenclatura aí. Quando está fazendo por tubo, eu estou fazendo por metro de tubo. Aí eu tenho resistência linha total, que é por metro de tubo, né? Para 1 metro, considerando 1 metro de tubo, então vai ser 0, 0, 0, aqui eu já vou fazer direto aqui, ó. R1 mais R2 linha mais R3 linha. Então a resistência total linha, somando esses três aqui, então, 0030 840 Kelvin metro por watt. Aliás, não tem esse Kelvin aqui não, tá? Não tem esse Kelvin aqui não. Porque se fosse metro por watt. Bom, daqui a pouco eu vou analisar isso aqui direitinho, vocês vão ver como é que descobre isso aqui, tá? Se tem o Kelvin ou não. Aí é o seguinte, a taxa de transferência de calor agora por fazer aqui, ó. A taxa de transferência de calor por metro. Q linha. Ó, eu vou chamar assim, ó, Q ponto. O ponto é porque é dividido por tempo. É o calor por tempo, tá? É taxa de calor. E o linha é porque é por metro. Estou fazendo para 1 metro aqui. Então isso aqui é delta T dividido pela resistência térmica total. Ok? E aí, eu tenho o seguinte, vai ser aqui então a resistência térmica total. Aliás, a diferença de temperatura é Tsat menos T da água sobre R' total. Então esse Q' aí vai ser Tsat a 43,996. A temperatura da água, a média é 33,5 e a resistência total calculamos ali, 0,030,840. Então é o seguinte, ó, aqui é Kelvin, tá? É grau Celsius aqui, mas a diferença tanto faz. A diferença pode falar Kelvin ou Celsius é a mesma, né? Então aqui vai ter que ser o watt, vai ter que ser metro por watt, metro Kelvin por watt. Entra assim a dúvida que eu estava tendo agora. Entra o Kelvin aqui. Aqui, ó, é metro Kelvin por watt. Aqui então é metro Kelvin por watt. Aí o que vai acontecer aqui? Vai cortar
Kelvin com Kelvin, né? Vai sobrar o watt por metro ali no Q aqui, no calor, não é isso? Então o calor aí, o calor trocado, deixa eu ver aqui, 340,34 o watt por metro. O watt por metro de tubo, ok? Então, daí, após calcular então o calor trocado por metro, a taxa de calor por metro, né? Eu calculo ΔT da seguinte forma, ó. Um outro ΔT que não é aquele, né? Eu vou calcular esse ΔT como sendo T sat menos T sub E. Então isso aqui vai dar 40... Não, peraí. Desculpa. Não é isso não. Olha só, eu vou fazer agora. Aqui assim, eu passo um pano molhado, depois tem que enxugar para poder conseguir apagar direitinho. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou explicar direitinho isso aqui. Tá? Vou explicar direitinho pra vocês entenderem bem. Se eu tiver só essa resistência agora, fazendo só daqui, então eu tenho aqui T sat, temperatura da superfície externa e a resistência é R1, ok? Bom, veja bem, o calor ele vai nesse sentido aqui, ele vai da temperatura maior para a temperatura menor, não é isso? Só que a resistência está em série, ou seja, então o calor que passa na resistência 1 é o mesmo que passa na resistência 2, é o mesmo que passa na resistência 3, que é esse calor aqui, ó. Como a ligação está em série, então o calor que passa igual a corrente lá, né, no circuito elétrico, na corrente em série, a corrente que passa no resistor é a mesma que passa em cada um dos resistores. É diferente se tivesse ligado em paralelo, né? Então é o seguinte, então com isso eu consigo descobrir a temperatura, eu já sei o R1, já sei o calor aqui, não é isso? E eu descubro então o T sub E da seguinte forma, ó. Da seguinte forma, o Q, aliás, como é que eu faço aqui, ó? Q ponto é igual a T sat menos T sub E sobre o R1. Sobre o R1, certo? Porque agora eu estou tratando só dessa resistência aqui, mas o calor que passa é o mesmo. Então isso aí vai me dar o quê? Isso aqui é ΔT sub R1, não é isso? Então eu vou ter o seguinte, deixa eu passar para o outro quadro, outro lado. E aí eu calculo ΔT, né? Vai ficar ΔT é igual a... Pera aí, deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. ΔT. Aí. Então vai ficar ΔT igual a R1 linha, que é isso aqui, vezes Q linha, que vai dar o R1 linha, que estava calculado antes aqui, né? É 0, cadê o R1 linha? 0,023800. 0,023800, né? É até assim, ó, é metro Kelvin por watt. E o Q linha? 340,34. 340,34 watt por metro. Quando você corta aqui
Então vai cortar o watt aqui com watt aqui. Metro com metro. Não é isso? Sobrou Kelvin. Então, o ΔT é igual a 8,1001 Kelvin ou graus Celsius. Quando eu estou tratando de diferença de temperatura, não importa, né? É o ΔT. Aí a minha temperatura agora, a temperatura de T-sup externo vai ser Tsat mais, não, menos ΔT, né? Tsat menos ΔT, que é igual a 43.996 menos 8,1001. Então, T-sup externo, calculado aí, 35.896 graus Celsius. Então, esse é o valor calculado. E eu tinha o valor estimado no início, o valor estimado no início lá dos cálculos é 39.282. T-sup é igual a 39.282 graus Celsius. Então deu uma diferença aí. Aí o que eu faço agora? Eu refaço os cálculos usando esse valor que eu encontrei aqui. Até eu convergir, certo? Até convergir. Aí eu vou fazer vou convergir né, na temperatura da superfície externa. Depois eu tenho que analisar a velocidade, ver se a velocidade vai bater com o que eu estimei. Lembra? A gente chutou a velocidade de 1 metro por segundo. Depois a gente vai também estimar essa velocidade aí, ok? Então vamos verificar, vamos fazer o segundo passo agora. Já fizemos o passo 1, né? Agora vamos fazer o passo 2. Passo 2 é o seguinte, ó. Segundo passo. Entra com T-sup igual a 35,896 graus Celsius, que é o que a gente calculou. Não é isso? Aí calcula Jacob. Aí eu tenho Jacob, que é o CPL Tsat menos T-sup dividido por HLV. Aí o Jacob agora, no segundo passo, dá 0,077774. Não, 77,44 aqui no final. 44. É adimensional, né, esse parâmetro aí. O Jacob ele compara, como eu falei, o calor latente, o calor sensível, que é o CP∆T. O CP∆T é o calor sensível. É MC∆T, né? Só que aqui corta massa com massa, fica C∆T dividido pelo HLV, que é o calor latente. Aí, daí qual é o próximo passo? Eu calculo o HLV', que é igual HLV vezes 1 mais 0,68 Jacob. Isso aqui dá 167,090. 0,90 joule por quilograma. Aí depois eu calculo o H externo, não é isso?
H externo. O coeficiente de convecção externo. Aí tem aquela fórmula enorme, né? Não vou escrever tudo aqui de novo, você já tem lá. Esse H externo aí ele dá 1232,3. 1232,3 watt por metro quadrado Kelvin. Watt por metro quadrado Kelvin. Com isso aí eu calculo a resistência total, a resistência, na verdade eu vou calcular a resistência R1, né, que dá 1 sobre HE π DE, porque as outras duas resistências térmicas não mudam, a 2 e a 3. A 2 é a de condução no tubo e a 3 é da resistência interna, né, da água. Lá não muda por enquanto, então vai ficar 1232,3 π DE, que é 9,53 vezes 10 a menos 3. Aí eu tenho a R1 linha. R1 linha vai dar 0,027,105. 0,027,105. A unidade ali é metro Kelvin por watt. Aí eu calculo a resistência térmica total de novo, né? Vamos dar os passos aqui. E aí eu calculo a resistência térmica total, que é igual a R1 mais R2 mais R3, que vai dar o R1, tá aqui ó, 0,027,105. 0,027,105 mais o R2 é 7,263 vezes 10 a menos 5, certo? E o R3 é 0,00670. O R' total, então, é igual a 0,034,144. 0,034,144 metro Kelvin por watt. Ok? Essa é a resistência térmica total. O bom de você também fazer assim, ó, R1, R2, R3 separado, é você poder comparar os valores, tá vendo? Ó, aqui você vê a R1, a resistência térmica no refrigerante é 2 vezes 10 a menos 2. Aqui é 7 vezes 10 a menos 5. Aqui é 7 vezes 10 a menos 3. Então essa aqui é bem pequena em relação às outras duas. Ó. Por isso que se usar aço aqui não vai dar muita diferença. Por quê? Porque se eu trocar o cobre pelo aço, vai subir um pouquinho aqui, só que essa resistência é muito pequena, tá vendo? Ó? Então ela vai subir um pouco, mas ainda vai ficar, o total não vai mudar muito aqui. Esse tipo de comparação aí é importante também, esse tipo de análise. Daí eu faço o seguinte, eu tenho que o Q', a transferência de calor é ΔT sobre R' total, que é igual a 43,996 menos 33,5 dividido por 0,034,144. Esse aí vai dar, o Q' vai dar 307,40. 307,40 watt por metro. Por metro de tubo, né? Que eu estou considerando um metro de tubo. Aí eu faço então um novo ΔT, ou melhor,
Deixa eu fazer certinho aqui, ó. Porque senão você pode confundir o ΔT daqui com aquele ΔT lá. Então eu vou fazer assim, ó. T sat menos T sup E, que é igual ao Q' dividido por R1, porque eu estou aplicando só na resistência 1, né? Já falei já. Lá então vai ficar, o T sat, que é 43, 43,996 menos T sup E, que é a minha incógnita, é igual a 307,40 dividido pela resistência 1. A resistência 1 é 0,027105. Daqui eu vou tirar a minha T sup E. T sup E aí, a temperatura da superfície externa do tubo, né? A temperatura na superfície externa do tubo, 35,664. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá, ó. T sup E, 35,664 graus Celsius. Então esse aí, então eu tinha 35 no passo anterior, agora nesse passo eu tenho 30, aliás, aqui eu tinha 35,896, aqui 35,664, já ficou mais próximo também. Isso indica aí que nós estamos indo na direção de convergir, não é isso? Aí se eu entro com esse valor agora, então eu estava no segundo passo, agora o terceiro passo. Terceiro passo. Aí entra com essa temperatura, né, da superfície externa, 35,664, ou seja, então você calcula o Jacobi, aqui ó, número de Jacob, você calcula aqui, né, 1523,2, 43,996 menos 35,896. Espera aí. Ué. 35,896. Não. Deixa eu ver aqui o que eu... Eu acho que eu errei um passo. Eu pulei um passo, na verdade, aqui, né? Eu achei 35,896. 4. Aqui eu errei aqui o seguinte. Aqui na verdade é vezes. É porque, ó, se você for ver aqui, o calor é ΔT sub R. Então o ΔT vai ser calor vezes a resistência. No caso a resistência 1 aqui, não é isso? Então, aqui é vezes, ó, vezes 0,027, 105. Aí essa temperatura aí dá 35,664. Tá certo aqui, temperatura 35,664, não é isso? 664. Eu errei na hora de montar, me perdi um pouquinho, me confundi um pouquinho, né? Aí aqui, ó, o Jacob tá aqui sobre HLV. HLV é 100. O HLV, vamos ver aqui, é 158,700. Então vamos ver quanto que vai dar, ó. Aí eu fiz uma tabelinha aqui para gente ganhar tempo, ó, os passos aqui, tá? O primeiro passo e o segundo passo. Então o primeiro passo, entrou com essa temperatura, achou esse coeficiente de convecção externa, achou essa T sup E calculada, aqui, calculado. Aqui é o chute inicial,
e ali calculado, certo? Aí, com esse 35664, eu vou fazer esse passo aqui, depois a gente só dá os valores, tá? Então aqui, o Jacob, que é 1000, que é CPL, T-SAT menos T-SUPE sobre HLV, vamos fazer aqui, ó, dá 1523,2 43,996 menos 35,664, ok? Sobre o HLV, HLV 158 e 700. Aí dá o Jacob, 0079 970. Aí vem o HLV modificado, né? HLV linha, que é HLV 1 mais 0,68 Jacob. Então isso aqui dá 167 330 joule por quilograma. O passo é esse aqui, tá? Aí calcula o H externo. O H externo vai dar aí aquela equação toda, né, lá do H externo, que dá 1224,1 watt por metro quadrado Kelvin. Com isso, calcula-se a resistência térmica total, que dá 0,034327 metro Kelvin por watt. O Q total? Isso aí só para vocês irem conferindo, tá? Passo a passo. Quando for fazer exercício, faz o exercício e vai conferindo. O watt por metro. E o HE, não, a T-SUPE, né? A temperatura da superfície externa. Temperatura da superfície externa, 35.652. 35.652 graus Celsius. Então, esse valor é o que eu entro aqui, né? Então, esse valor entra como chute aqui da outra, do terceiro passo. Então entra como chute aqui, 35.664. Achou um HE de 1224,1. 1224. Esse quadrozinho também pequenininho. 1224,1. E aqui a temperatura da superfície 652. Então tá convergindo, você vê que tá chegando perto, né? Aí depois, o próximo passo aqui, eu não vou repetir tudo, né? Mas aí o próximo passo chega quando eu entro aqui, ó. Então o quarto passo entra aqui com a temperatura de 35.652. Aí acha um coeficiente de convecção de 1223,6, 1223,6 e acha a temperatura da superfície 35.652. Ou seja, então convergiu, não é isso? Aí você viu que fez a conversão aí. Então chegou-se ao valor da temperatura, a temperatura estimada ficou igual à temperatura calculada. Então ficou. Só que agora a gente vai para um outro passo agora, que é calcular
a questão da velocidade agora, né? A velocidade aí do tubo. Então vamos apagar aqui e fazer a velocidade agora. Agora vamos entrar no outro passo, né? Um outro tipo de cálculo agora. Agora nós vamos calcular o número de tubos e a velocidade da água e conferir lá com aquela velocidade que a gente estimou inicial, que é de 1 metro por segundo. Lembra lá que a gente tinha feito uma estimativa também? Então eu vou calcular a vazão de água. Vazão de água. A vazão de água é igual a Q do condensador. Q do condensador dividido por CP delta T da água. O Q do condensador aí foi dado em TR, né, mas convertendo aí para joule, dá 429,260 joule por segundo. O calor específico da água nessa temperatura aí é 4.179. Eu botei no início da outra aula, do vídeo anterior. A temperatura da água, ela sai a 35 graus e entra a 32. Então eu tenho aqui a vazão de água é 34,237 quilograma por segundo. Precisa da vazão de água. A capacidade térmica da água é o seguinte. A capacidade, eu tenho calor é igual a mCp delta T, não é isso? Ou C delta T, onde esse C aí, esse C maiúsculo, é chamado de capacidade térmica que é C da água é igual a mCp. A vazão de água é 34.237 e o calor específico da água 479,3. Então a capacidade térmica da água é igual a 143.087. 143.087. A unidade aí é joule por segundo por Kelvin. Joule por segundo por Kelvin. Então, quilograma corta um quilograma aí, né? Aí lá do capítulo 11 do Encropera, capítulo 11 do Encropera, eu tenho o seguinte, eu tenho definido lá que CR é igual a C mínimo sobre C máximo. Para usar isso aí, para usar no método da efetividade NUT, tá? Método, vou colocar aqui, ó. Escrever aqui, ó. O método que eu vou usar aqui é o método da efetividade NUT. Tem dois métodos, né, para você calcular. Tem o método da efetividade NUT e o método do delta TML. A diferença de temperatura média logarítmica. Então esse aqui é o método da efetividade NUT. O método da diferença de temperatura média logarítmica tem um problema que é o seguinte: naquele método lá, você precisa de calcular um fator que está no gráfico. Então, como aqui eu vou lidar com várias iterações, se você for fazer isso no Excel, cada iteração você vai ter que pegar um valor e ir lá no gráfico, consultar, tem uns gráficos lá. O método alternativo que tem esse aqui, né, que é o da DTML, ele tem o seguinte, ele tem que o calor transferido é igual a um fator vezes UA
ΔT ml. Onde esse F aqui, ó, esse F, ele é tirado nas figuras lá do livro, né? Do Encropeira. E aí, cada vez que você for fazer, você tem que ir lá e olhar pegar esse fator aqui. O método da efetividade inútil, ele é tudo com equação. Então, para fazer no Excel, fazer no computador, ele é mais fácil, bem mais fácil de lidar. Esses métodos que tinha gráfico era bom antigamente, né? Hoje que você tem computador e calculadoras científicas, aí, calculadoras programáveis, eles ficaram obsoletos, na verdade, entendeu? Então, os métodos que você tem equação, você joga lá, o negócio sai rápido. Então, nesse método aí da efetividade inútil, eu tenho o seguinte, eu tenho o Q máximo, eu vou colocar aqui, ó, você calcula o Q máximo, deixa eu ver aqui, ó, equação 11.18 do Encropeira, você tem o seguinte, ó, Q máximo é igual a C mínimo, temperatura do fluido quente de entrada menos temperatura do fluido frio de entrada. São as temperaturas mais extremas que você tem. Isso aqui é o seguinte, a maior temperatura que você pode, a maior quantidade de calor que você pode trocar, que seria um trocador de calor com uma área infinita, a área tendendo a infinito, é o C mínimo vezes a maior diferença de temperatura. Não pode ser o C máximo, por quê? Porque o C mínimo é um limitante, não é isso? Você não consegue chegar no C máximo porque você fica limitado pelo C mínimo. O C mínimo aqui, esse C mínimo é o menor valor de C do fluido frio ou C do fluido quente, certo? Ou seja, a capacidade térmica do fluido quente e a capacidade térmica do fluido frio. Nesse caso aqui é o seguinte, se você, por essa equação aqui, ó, se você tem isso aqui, ó, se Q é igual a capacidade térmica vezes ΔT, o que a gente pode analisar dessa equação aqui? Dessa equação aqui, onde C, né? C é igual a M ponto CP. Então é o Q igual a MC ΔT, né? Que é a equação já antiga para vocês, que vocês são acostumados a lidar desde lá do ensino médio, né? Q igual a MC ΔT. O que a gente analisa daqui? Olha só. Se o ΔT tende a zero, que é o caso da mudança de fase você troca calor com a temperatura constante, não é isso? Então, se o ΔT tende a zero, para você ter uma troca de calor, um valor finito, né, diferente, você vai ter o C tendendo a infinito, certo? Certo aí? Então, na mudança de fase, isso aqui é na mudança de fase, né? Para mudança de fase. Para mudança de fase. Então, o C do fluido quente, ele tende a infinito. Então, eu tenho... Aí, gente, você vai lá na equação... Bom, daí, você tem o seguinte. Vamos calcular o próximo passo aqui. Vamos calcular o Q máximo aqui. Daí eu tenho que o C mínimo é o C da água, né? O C do refrigerante tende a infinito. Então, C mínimo é igual ao C da água, é o C maiúsculo aqui, né? Que é igual ao calor específico. O calor específico não, a capacidade calorífica da água, que vale, onde eu calculei 143,087 joule por segundo por Kelvin. Ok?
Daí então o que a gente pode fazer? Vamos calcular o Q máximo, certo? O Q máximo aqui então vai ficar Q máximo é igual o C mínimo, que é o C da água, 143,087 vezes temperatura do fluido quente de entrada, que é 43, que é a temperatura de saturação, 996, menos temperatura da água de entrada, que é 32 graus. Então, o que máximo que eu posso ter aí no trocador de calor, se tivesse uma área infinita, né? O que máximo vai ser 1,7165 vezes 10 a sexta watt. Então essa é a máxima quantidade de calor que permite se trocar aí, ok? Vamos passar para o outro lado agora. Daí eu tenho o que máximo? Aí eu tenho o seguinte, eu tenho lá que o calor real trocado no trocador de calor, ele é a efetividade vezes o calor máximo, ok? Esse epsilon aí é chamado de efetividade. Efetividade do trocador de calor. E ele está entre 0 e 1, não é isso? Entre 0 e 1. Essa é a efetividade. Então, eu posso calcular aqui a efetividade. Ó. A efetividade é igual o calor real dividido pelo Q máximo. Esse aqui é o Q do condensador, que a gente já tem calculado, sobre o Q máximo. Não é isso? O Q do condensador já está calculado aí, ó, é 429,260. 429,260 watt. E esse aqui está aqui embaixo, aqui, ó, 1.716 e 500, né? 500 watts. Então a efetividade do trocador dá 0,25. 0,25 008. Essa é a efetividade do trocador de calor. Bom, daí eu tenho aqui as equações lá da efetividade, ó. Você vai lá na tabela 11, tabela 11.4, 11.4. Dentro da tabela tem a equação, é a última equação da tabela, que é 11.35b. 11.35b, que é essa equação aqui, NUT é número de unidade de transferência, é igual a menos ln de 1 menos epsilon. Aí, se eu tiver o NUT, quer dizer, esse NUT é número de unidade de transferência, isso aqui você já deve ter visto lá em transferência de calor 2, que é essa matéria aí de trocador de calor, né? Nós estamos aplicando aqui. A equação 11.24, ela diz que o NUT é igual a U A sobre C mínimo. O A sobre C mínimo. Então, como que a gente trabalha com isso aqui agora? Olha só. Vamos lá. Como é que a gente vai trabalhar com isso aí? Nós já temos aqui a efetividade, agora nós podemos calcular o NUT. Então, vamos lá. NUT é igual a menos ln de 1 menos 0,25008.
Então, NUT, que é número de unidades de transferência, é 0,28779. 0,28779. Certo? Então, o passo é esse aí, ó. O passo calcula o C mínimo, calcula o Q máximo, não é isso? Com Q máximo, calcula a efetividade, calcula o NUT por essa equação aqui. Agora com o NUT aí, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Aí eu tenho o seguinte, ó, o número de a resistência térmica total, a resistência térmica, ela é 1 sobre a linha U. Então eu tenho 1 sobre onde esse U aí é o coeficiente global de transferência de calor, né? E a área é π dE. É π dE vezes L, mas eu estou considerando L igual a 1 metro, né? Por isso que eu coloco esse linha aqui, ok? Com isso aí eu já tenho esse R total, já que lembra lá que já foi calculado, né? Então com isso eu consigo calcular aí o coeficiente global de transferência de calor. Né? Então vai ficar aqui o E. Esse aqui o E porque é U baseado na área externa, porque o coeficiente global ele pode ser baseado na área interna ou na área externa. Como eu estou usando diâmetro externo, então, porque dá valor diferente, tá? Se eu colocar área externa ou área interna. Então eu tenho aí o seguinte, daqui eu tenho que U vai ser igual a 1 sobre R' total, não é isso? Vezes π dE. π dE, quem é dE? É 9, aliás, estou colocando ainda literal, né? Aqui vai ficar, o R total é 0,0, a gente já calculou anteriormente 0,034, 336. Então vai dar π 9,53, não, 9,53 vezes 10 a menos 3. 1 aqui, ó. 1 sobre isso aí. Então vamos calcular o coeficiente global. Então aqui, eu tenho aqui U baseado na área externa da 972,77. 972,77 watt por metro quadrado Kelvin. Deixa eu trocar esse pincel que ele já está capengando. Aí eu tenho, com essa equação aqui agora, né? Agora eu só tenho a área aqui, que é a minha incógnita. Com isso aí eu faço então, ó. Vamos ver, ó, NUT vezes C mínimo dividido por UE é igual à área total, não é isso? Então, a área total aí vai ser igual ao NUT, tá aqui ó, 0,28779 vezes C mínimo 143,087, 143,087 e o coeficiente global de transferência de calor 972,77. Então a área total aí dá 42,332 metros quadrados. 42,332 metros quadrados. Ok? Aí eu tenho o seguinte agora, para calcular o número de tubos, eu vou colocar aqui, ó, esse UE aí é coeficiente global de transferência de calor, né?
Só para vocês lembrarem aí, quem já estudaram isso, né? Transcal 2. Aí eu tenho a área total é igual o número de tubos vezes π dl. Não, π dl, né? Agora eu posso escolher aí o comprimento e o número de tubos, né? Fica eu escolho um e calculo o outro, na verdade. Eu não posso escolher os dois, né? Então, vamos fazer aqui para L igual a 3 metros. Pode fazer mais 4 metros, você pode tentar aí, né? Para L igual a 3 metros, então o que eu tenho? Eu vou ter o número de tubos, que vai ser igual a área total dividido por π dE, não é isso? Tá certo? π dE, né? π dE, ok? Então eu vou ter número de tubos que é igual a área total 42.332 dividido por π dividido por 9,53 vezes 10 a menos 3 vezes 3 metros. Então o número de tubos vai ser igual aí 471. Aqui ó, o resultado da conta é 471,31. Mas como o número de tubos é inteiro, né? Aí você joga para cima. 472 tubos. 472 tubos, né? Bom, daí eu posso calcular duas coisas. Uma é a velocidade da água e outra é aquele número de filas. Lembra lá do número de filas? Eu chutei 8. Eu tinha estimado 300 tubos, né? Então eu tenho o seguinte, ó, número de filas é igual a raiz de 472, que vai ser igual a aproximadamente 21,71. O número inteiros é 22. 22, né? E o número médio de filas, média, número médio, né? Vai ser igual a 22 sobre 2 igual a 11. Por quê? Isso aqui, como eu falei, né? Eu tenho uma fileira de tubos, então aquele coeficiente de convecção lá, ele considera o número de tubos. Então o que acontece? Na primeira fila o número de tubo é 1, aí depois o número de tubo é 2, até chegar a 22. Então eu teria 22 filas de tubos e 22 colunas de tubo, ok? 22 colunas, 22 filas. Eu estou pegando a do meio, porque o coeficiente ele vai diminuindo à medida que vai descendo o número de filas, né? Então eu peguei a do meio ali. Então o número de filas médio é igual a 11. Eu tinha chutado 8. Lembra lá? Eu tinha chutado 300 tubos, tinha chutado o número de filas médio igual a 8. Agora vamos calcular então a velocidade da água. Então a velocidade da água, ela é o seguinte, ó. Se eu usar a fórmula... Peraí que deixa eu secar ali, eu apaguei, mas... Então para calcular a velocidade da água eu tenho a vazão máxima é igual a ρ, né? É igual a ρVA. Agora, essa área é a área da seção reta. Cuidado para não confundir. Essa área aqui é a área lateral dos tubos, tá bom? A área lateral de um cilindro, ó, πdl, ok? E aqui é a área da seção reta. Então você tem essa diferença aí, né? Cuidado não confundir. Então vai ficar, então a velocidade, não é isso? A velocidade da água vai ser igual a m ponto dividido por ρ π di ao quadrado, porque a água passa no interior do tubo, né?
dividido por 4. Então vai dar, a velocidade vai ser igual a 4 vezes esse 4, eu vou jogar lá para cima. A vazão de água aí 34.237. 34.237 kg por segundo. O Rho é 994,54. 994,54 kg por metro cúbico, né? Pi, o diâmetro interno é o diâmetro interno é 7,94. O 9 e pouco é o externo, né? Então vou botar aqui 7,94 vezes 10 a menos 3 metros e ao quadrado isso aqui, certo? Ao quadrado. O 4 eu já passei lá para cima. Então a velocidade aqui, deu 1,47 metros por segundo. A velocidade estimada é 1, né? V estimado é 1 metro por segundo. Então o que a gente faz agora? A gente tem que entrar com essa temperatura e fazer com essa velocidade e fazer tudo de novo. Ok? Você entra com essa velocidade e calcula tudo de novo. Mas aí, é claro, nós não vamos fazer na mão mais. Eu fiz isso na mão para poder demonstrar como é que eu passo a passo, certo? Aí eu faço agora eu faço no computador, não é isso? Então qual é o próximo passo? Próximo passo, né? Colocar assim, ó, próximo passo. Entra com V igual a 1,473 metros por segundo com T sup E. T sup E é o último valor de T sup, que eu nem lembro agora quanto que deu o último, tá? As minhas folhas não estão tão organizadas aqui. Deixa eu ver aqui. Deu 35.652. 35.652 graus Celsius. Esse aqui é o último valor que a gente tinha até agora. O último valor. Lembra lá da estimativa? Aí você vai fazendo os cálculos então. Aí chegou isso aqui, converge para a seguinte situação, ó. A convergência aí ele se dá, os cálculos aí convergem para T sup é igual a 37,964 graus Celsius. Essa convergência se dá para esse número, né? Agora o número de tubos eu não anotei aqui, porque eu fiz no computador, tá? Eu pulei lá pro computador. Eu anotei aqui sim. Não é esse valor aí não. Não é isso não. É porque a convergência aí, ela se dá o seguinte, para a 35, a temperatura da superfície externa, 35,013 graus Celsius. A velocidade da água é igual a 1,4411 metros por segundo. E o número de tubos é 482,44, que aí se arredonda para 483, não é isso? Tubos. Então, ele converge para essa situação aí, ok? Aí é o seguinte, veja bem, faltou aqui o meu trocador de calor, então vai ter uma passagem pelos tubos só. Ele entra, deixa eu explicar a vocês aqui rapidinho, ó. Rapidinho, né? O trocador de calor,
trocador de calor aí, ele vai ter o seguinte, ó. Esse aqui que eu desenho é um par de flange, tá? Quando eu faço assim, ó, porque você tem um flange aqui, parafusado, né? Eu sempre vou fazendo esse desenho aí. Então o trocador de calor você tem aqui. Nesse caso aí, você entra com a água aqui, né? E sai aqui. Uma passagem só pelos tubos. Se a sua velocidade é muito baixa, por exemplo, a minha velocidade aqui deu mais alta do que tinha dado lá. Se ela der muito baixa, aí o que você tem que fazer? Aí você tem que fazer mais uma passagem. Se precisar de fazer mais uma passagem nos tubos para você aumentar a velocidade, porque lembra lá, não pode dar laminar, né? Isso não pode dar laminar e tem que dar um coeficiente de convecção bom, ok? Então, se você por um acaso cair num caso aí que a velocidade deu baixa, aí o que você vai fazer? Aí você faz assim, ó, 2 passos no tubo. Você vai fazer aqui. Vai fazer o seguinte, a água entra por aqui. Desenhar muito rápido, o negócio sai tudo torto. Então, aí vai ter uma chapa defletora aqui. Não, a chapa defletora então vamos fazer lá então. Você entra com a água aqui. Ela vem aqui, ó, vem por um conjunto de tubos aqui. Faz a volta lá no outro cabeçote, né? E retorna por aqui, tá? Ela vai por um conjunto de tubos aqui, volta aqui e sai por aqui, ok? Aí você dobra a velocidade, se você fizer isso. Por quê? Porque aí a área onde vai passar a água, ela diminui pela metade. Se ainda ficar baixa, você coloca 4 passagens de tubos. Ela tem jeito de vir aqui, voltar lá, vir aqui e voltar, tá bom? O trocador de calor ele pode trabalhar com 1 passes no tubo, 2, 4 ou qualquer potência de 2. Qualquer potência de 2. 1, 2, 1 também é uma potência de 2, né? 2 elevado a 0. 1, 2, 4, 8, 16, se for trocador de calor muito grande, né? Muito imenso. Então isso aí você faz para você controlar a velocidade da água, ok? Então é isso aí, encerramos. Tem uma outra coisa que eu queria falar também, mas isso aí vai ser cenas para o próximo capítulo, né? Quando você tem o trocador de calor aqui, você tem um conjunto de tubos, é isso? Os tubos, normalmente o arranjo deles, o melhor arranjo é o triangular, que é esse aqui, ó. Um vai se encaixando um se encaixa aqui, né? E aí, os primeiros tubos aqui, os primeiros tubos, os tubos mais altos aqui vai entrar o refrigerante. Os primeiros tubos que tiverem aqui, ele não vai ser troca por convecção, com mudança de fase. Ele vai ter que primeiro a temperatura descer lá da temperatura de vapor superaquecido até a temperatura de condensação. Então tem que fazer esse cálculo também, mas isso aí vocês podem até, deixa para o próximo aí, tá? Pode entregar assim dessa forma essa questão de tubo. Depois eu mostro para vocês que vai ter que aumentar o número de tubos, porque os primeiros tubos aqui, a transferência de calor não é com mudança de fase, é de gás do refrigerante na forma de vapor e da água, né, para poder baixar a temperatura do vapor. Aí você demanda mais tubo para fazer isso, porque o coeficiente de transferência de calor ele é baixo, tá? Ele é pequeno, e com isso vai demandar uma maior troca de calor. E o arranjo dos tubos, o arranjo lá dos tubos, ele é triangular, quer dizer, tem vários tipos de arranjo, né? Mas o arranjo mais utilizado para esse trocador de calor de carcaça, aí depende também do número de tubos. Se for um número de tubos, depende da quantidade. Para apagar isso aqui tem que ser bom um lencinho mesmo. Ó. Esse negócio aqui não apaga muito bem não, esse pano. Aqui tem um pano, tá úmido, mas ele tem mais dificuldade para apagar. Vou botar com o lencinho aqui.
No arranjo lá você pode ter esse arranjo aqui. Ó, que porcaria, ó. Ele fica molhado. Pera aí. No arranjo dos tubos, né? Você tem um arranjo triangular, que é esse arranjo aqui. Ó, o arranjo triangular, se você ligar os centros do tubo, ele forma um triângulo. Então você vai ter uma distância aqui, essa distância aqui vai ser, você vai ter uma distância aqui entre os tubos aqui. Por exemplo, se esse tubo aqui o diâmetro desse tubo aqui é 9,53 milímetros, né? Aqui é comum você usar 12,5 milímetros, por exemplo, entendeu? Essa passagem aí a distância aqui não é tão grande não, para você poder caber muito tubo, né? Para você ter muito tubo, uma quantidade grande de tubos aí. Tem um arranjo triangular e tem um arranjo quadrado. O arranjo quadrado você tem assim, não é isso? Esse arranjo aqui é melhor, porque você condensa aqui e já cai aqui, tá vendo? Aí tem um espaço maior para percorrer aqui. Esse aqui tem esse aqui, o outro logo embaixo. Então você tem esses dois tipos de arranjo aí, né? Aqui a ligação entre os centros dos tubos forma um quadrado, ok? Então encerramos por aí, tá bom? Então, obrigado. Falou.